Oi, gente! Hoje a coluna Sua Saúde é Pais e Filhos, na verdade, né? Ellen Cordeiro já está conosco, sempre ela traz um bate-papo, uma discussão muito interessante, muito instrutiva a respeito da relação pais e filhos, e hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre uma notícia bem recente que saiu, né? O Ministério da Educação está estudando a possibilidade da criação de uma legislação para proibir o uso de celulares dentro da sala de aula. Primeiramente, então, seja bem-vindo, Ellen, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né, nessa noite aqui no Hora Extra, e começo te perguntando, então, né, qual que é a tua opinião a respeito? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo, realmente é sempre inovador, e a gente busca, né, Ednei, trazer bases científicas para poder embasar o nosso bate-papo aqui. E eu, né, diante das provas científicas, eu vou falar o que eu acho, né? Eu realmente vejo atualmente que toda a inserção do mundo digital, ele traz muitos benefícios, né? Tanto de coordenação motora. Hoje as crianças pegam o celular e aquele dedinho, eles já conseguem manusear muito melhor. São mais rápidos que a gente, né? Exato. Então, existem os benefícios, sim. Entretanto, eu acredito que nós ainda não estamos prontos para a inclusão desses equipamentos, seja tablets, celulares, no ambiente escolar. Principalmente quando a gente fala de primeira infância ali, até a parte da adolescência. Sabe o que você me fez lembrar de um programa muito bacana que chamava-se Um Computador por Aluno, foi implementado no governo do Leoberto Weinert. E o grande desafio deles, que eles não pensaram, foi que aquilo ali ia desatualizar, né? Que eles precisariam também viciar a bateria, enfim. Hoje estão tudo sucateado lá esses equipamentos. Claro, imaginava-se, né, que uma hora ou outra isso ia se deteriorar. Porém, não teve continuidade, porque não havia uma ação, daqui a 2 anos vamos substituí-los, daqui a 3 anos vamos substituí-los. Mas era ali uma fagulha aquilo, porque na época as crianças não tinham celular, eu me lembro isso faz uns mais de 10 anos, então era uma tentativa de inserir as crianças na educação digital. E era um projeto muito interessante, porque colocava, por exemplo, se falava em geografia, ali no notebook, era netbook que falava, no netbook tinha ali, né, o mapa interativo e tal. Sim. Então era uma iniciativa muito boa, né? Mas o que eu queria entender, né, Ellen, eu acho que é importante a gente comentar, o quanto que o que parecia ser uma boa coisa, ou seja, a informatização dos alunos, hoje já nem depende da escola, porque cada um tem seu celular, os pais dão celular cedo para os filhos, né? E aí virou mais ou menos como uma bagunça isso, né? Então o que poderia ser uma boa utilização na sala de aula se tornou num empecilho para o professor, num obstáculo, né? Com certeza. E como você bem mencionou aqui, quando teve a inserção do mundo digital dentro do ambiente escolar, com os notebooks, com os netbooks, com o computador, realmente não se imaginava essa evolução tecnológica na velocidade que a gente vive hoje. Hoje, rapidamente, os equipamentos eletrônicos, eles acabam ficando sucateados, porque eles não conseguem nem atualização, de acordo com a velocidade que tem se evoluído a parte de informática. Nós temos aqui celulares que perdem seu valor porque não consegue mais ter memória o suficiente, porque os programas e os aplicativos, eles vão se tornando tão dependentes de uma memória que você perde a memória do celular. Você perde a memória do computador, eles não rodam mais os programas. É muita coisa, né? É muita coisa. O pessoal está anos-luz ali da velocidade de evolução da tecnologia, né? Você concorda comigo, Ellen, que é o excesso o problema hoje, não é? Porque antigamente a gente tinha tão pouca coisa, né? Hoje é um excesso muito grande de coisa, que é o grande problema, ninguém consegue. E aí vale para nós adultos também. Memorizar tanta informação e trabalhar tanta informação, e a gente vive numa superficialidade, que é justamente aquilo que a sala de aula não pode ter, né? Porque é a formação do aluno, é onde ele tem que aprender, né? Claro, e assim, ó, gente, colocar a mão na massa, pegar a caneta, escrever, ter uma boa caligrafia. Hoje nem se importa mais, né? Hoje todo mundo imprime todo que é documento. Se tem caligrafia bonita ou não, isso já está perdendo até o valor. E outro detalhe, gente, a concentração. Você é jornalista, tu sabe como é difícil você pegar e redigir, escrever. Por causa das distrações. Exato. Então isso a gente tem perdido ao longo do tempo, infelizmente. E ainda tem inteligência artificial, né? Agora vem essa ainda, né? Que bagunçou tudo pro professor, porque o professor tinha até aquela questão de ele conseguir
pesquisar na internet e descobrir o plágio, né? Sim. Tinha até programas para isso, me recordo. Agora, não tem mais, porque a inteligência artificial, teoricamente, ela está gerando um conteúdo original, né? E ela dribla. Ela dribla. Ela dribla, né? Então você vê Você vê que... TCC hoje, Sim. tese, como é que faz, né? Como é que faz para descobrir se o aluno plagiou ou não, né? Então tá bem complicado, e aí a gente está falando já de tecnologia na mão do adulto. Imagina se a tecnologia na mão de crianças que estão iniciando o processo de aprendizado, que a gente precisa de uma coordenação motora, que a gente precisa de foco. Hoje a gente vê aí tanto TDAH, vê tanto processo de distração. Por quê? Porque nossas mentes estão altamente estimuladas pela iluminação da tela, por todos os pixels que o nosso cérebro agora tende a focar para poder fazer essa imagem. Então a gente percebe que nós estamos muito dependentes dessa alta resolução de captação de imagem. Eu acho que quando a gente fala no celular na sala de aula, Ellen, a gente começa com uma questão que você sempre fala muito aqui, do proibir, né? Do ser taxativo, do ser impositivo. Você está proibido. E aí a gente tem duas opções, ou você proíbe ou você autoriza o aluno a utilizar o celular na sala de aula, ou seja, você dá liberdade e responsabilidade para ele, no sentido de que você só vai usar o seu celular se você quiser falar com a tua mãe, com o teu pai, só vai usar se for uma coisa urgente, não vai usar para, por exemplo, fazer uma prova, uma coisa assim. A gente começa por aí, então, a questão impositiva, você acha que vale nesse caso? Olha, eu acho que tudo tem que ser levado no equilíbrio, né? Até existem já consensos no Brasil que estão se discutindo sobre a melhor forma de regulamentar ou não o uso do celular na escola. Porque se a gente só fala assim, não pode, e a gente não dá uma justificativa para isso, a gente enfraquece o argumento. O ser humano, ele precisa, assim, entender o contexto e colocar na balança dos prós e dos contras, né? Então, se a gente não consegue fazer isso, a gente simplesmente impõe, é uma medida que tende a ir ao fracasso. Então, eu acredito sim que... Vão achar um jeito de driblar. Exatamente. Igual nós estamos fazendo aqui agora. Ellen, existe alguma evidência? Pesquisadores estão aí para provar por A mais B se isso é uma medida boa ou não. E das tuas pesquisas, o que você descobriu a respeito? Então, vamos falar das pesquisas, né? Nós temos já aqui alguns órgãos que estão super empenhados nisso e acredito que deve ser utilizado para que essa medida venha a ser efetiva ou não, né? Que está aí já nos trâmites. E nós temos aqui na Cielo, né? Nós temos avaliações feitas pelo Instituto PISA, que fala que 80% dos alunos brasileiros que participaram dessa amostra apresentavam distração nas aulas que requeriam concentração. E a mais afetada delas foi a disciplina de matemática, né? Mas exige mesmo, né? Eu acho que exige mais, né? Concentração, sim. Né? Creio que seja mesmo. Pelo menos da minha parte, eu acho que era a que mais exigia mais. Porque até eu tenho pouca afinidade com matemática. E aí eu acho que até aquela coisa, vou decorar a tabuada, vou parar, vou concentrar. Hoje o dedinho nervoso não deixa as pessoas... se concentrar. Então, ele não me fala, o estudo não relata o porquê da disciplina de matemática, mas acredito que seja realmente pela essa concentração. E aí, nós temos também uma pesquisa também que está disponível na Cielo, que fala sobre o uso de celular por estudantes na escola e os seus desdobramentos, e ele apresenta lá que o celular tem trazido para aquele grupo uma queda do processo de aprendizado e melhor, né? Ele evidencia o aumento da depressão. Esse artigo foi publicado, inclusive, no Jornal do Estado de Minas Gerais, como um aliado para justificar a depressão na primeira infância, tá? Talvez seja pela ansiedade. Por quê? Porque é o dedo nervoso, né? É a resposta imediata. E o quanto um Instagram, um Facebook, um TikTok, né? Eles instigam essa ansiedade, porque é aquele troço, né? Você fica aquilo ali e é infinito. Eu mesmo, quando começo, eu tenho que olhar o relógio, não, tá na hora de parar, não. E é meio que viciante aquilo, né? Porque te joga o que joga lá que você fica estimulado, dopamina, né? Ele vai alimentando essa parte do cérebro e você fica lá, né? Querendo mais. E eu mesmo, né? Fui professor até pouco tempo e eu me via nesse desafio, né? Como que você vai competir com um negócio que te dá
10 segundos, 15 segundos, 20 segundos a cada dedada aqui, né, no celular, né, cada arrasta para cima, de estímulo visual super produzido, enquanto que eu tô lá com uma lousa, com um pincel, né, tentando explicar algo que tem uma complexidade. Não dá para competir, Ellen. E sem contar que, ó, peguei o celular, coloquei aqui no bolso, debaixo da mesa, tá? Antigamente era o brinquedinho, né? Levou o brinquedo pra escola. Tamagotchi, lembra? O Tamagotchi. Vontade de comer o Tamagotchi. Na idade do meu filho tinha aquele skatinho de dedo, não sei se ele eu fazia a manobra e tal. Aí era aquilo, tava ali escondido, o professor tava explicando, ele brincando ali com aqueles brinquedinhos pequenininhos, as polis, que eram tudo coisas que cabiam dentro do estojo ali, do penal, né? E hoje a criança não tem mais aquele brinquedinho, ó, o brinquedinho da criança agora é o celular. E tá tudo aí. E tá tudo aqui. E aí tem um joguinho, aí tem uma notificação, e aí, gente, não tem como. O professor... eu falo que é uma concorrência desleal. Muito desleal. Mas então, dentro disso, o ideal seria realmente proibir. Proibir. Eu sou a favor. Eu sou a favor de cada coisa no seu tempo, cada momento, cada fase ser vivida naquilo que é necessário. Talvez eu esteja ultrapassada. Talvez isso que eu estou falando aqui agora, fala assim, não, Ellen, você não tem percebido como a tecnologia tem favorecido. Só que crianças serão crianças sempre. A criança de 2000 anos atrás e a criança de hoje continua sendo a mesma criança, que precisa desenvolver habilidades para serem adultos bem estabelecidos na vida. E essas habilidades estão relacionadas a concentração, interação social, através da conversa, do diálogo, na coordenação motora e na possibilidade de autorresolução de problemas. A criança, ela não pode ir lá no chat GPT e perguntar como eu preciso conversar com meu coleguinha. Ele me ofendeu, ele me pegou meu brinquedo, ele me machucou. Porque é isso que ele vai fazer. Se a gente não entender que a criança precisa passar por etapas sem pular nenhuma. Eu fico imaginando, né, como os professores estão trabalhando hoje. Porque, prova é simplesmente mandar limpar a carteira, entrega a prova e não tem como ele escapar. Mas, por exemplo, fazer trabalho, que era muito comum, né? Eu, por exemplo, trabalhava com humanas, a gente mandava fazer trabalho, resenha, assistir um filme ou ler um livro, fazer resenha. Hoje não dá pra fazer isso. Impossível. É impossível. Ou você faz uma prova oral ou escrita sem utilização de nada, ou você não tem uma avaliação do aluno. Consegue fazer, né? Eu fico imaginando também todos os alunos com o celular dentro da sala de aula, o professor dando a disciplina e eles conversando no grupo ali, né? Sim. Porque hoje os adolescentes conversam mais no grupo do que pessoalmente. Exatamente. Mais nos grupos ali de WhatsApp. É outra geração muito diferente, A né? interação social é complicada, gente, né? E aí vem a solidão, né? Porque eu com o meu celular. E tivemos uma pandemia que favoreceu isso, né? Não podia sair de casa, não podia interagir com as pessoas, né? Muita gente está ainda naquela onda de interação social. Não sai, não conversa com outras pessoas, não se socializa. Veio o medo. E vem o medo, né? E quando a gente fala de criança e adolescente, tudo é mais intenso, como você sempre fala aqui, né? Sim. Então isso faz com que eles enxerguem, se prendam cada vez mais ao aparelho celular. A gente não pode banalizar isso, né? Eu sei que a tecnologia está aí, a gente usa dessa tecnologia. Não tem como escapar. Ela é maravilhosa, mas quando a gente fala de criança, princípios básicos de valores, né? Nós estamos ajudando os nossos filhos a formar caráter. E nunca, nada vai substituir a atenção do pai e da mãe para que ele se torne um adulto que se pareça com a família, que herda da família essa herança de comunicação, de resolutividade de problemas, né? E seja, sim, um adulto promissor. Acredito que deve vir muito estudo pela frente ainda para determinar em que momento do cérebro, de desenvolvimento cerebral, aquela criança está preparada para levar um equipamento como esse para a escola. Né? Ainda mais que, o que a gente busca hoje? Nós temos quanta tecnologia Wi-Fi gratuita disponível nessa cidade. Você chega na praça Lauro Miller, você tem internet. Então, nós temos a tendência a que este Wi-Fi, esse acesso, seja para todos os lugares. Então, não vai ser, não vou colocar crédito. Não, todo celular hoje tem Wi-Fi.
Então a gente precisa pensar nessas coisas. Agora eu vou te fazer uma provocação, pergunta bem polêmica. Você acha que, né, porque a gente conversou aqui sobre essa questão, não tem como frear isso, né? Mas talvez dentro da sala de aula, onde o professor é a autoridade, né, ele proíbe, pronto, né? Então, ok. Mas será que não está na hora da própria educação ser repensada? Porque ela tem o mesmo modelo há décadas, né? Sim. Um modelo muito, com pouquíssimas, raríssimas mudanças. Por exemplo, a academia é uma coisa horrorosa. Você exigir que alguém faça então, um trabalho de conclusão de curso de 400 páginas que ninguém ou poucas pessoas vão ler. Né? Sim. E com uma linguagem que não é nem um pouco atrativa, porque é a exigência da academia, né? E que agora pode ser totalmente plagiada sem que seja detectado. Então, acho que, tudo bem, vamos proibir o celular na sala de aula, mas a educação precisa ser repensada, né? Precisa, mesmo porque nós temos a inteligência artificial que está pensando na nossa frente e que tem validado, né, TCCs, teses, mestrado, doutorado. Só que se você for parar para pensar na linha evolutiva do pensamento, o que é você escalar degraus na educação? Você começa lá na educação infantil, sobe, você tem a conclusão, entra no nível superior, faz faculdade. E aí, se você continua, que é o caso dos países de primeiro mundo, Estados Unidos e tal, se você não tiver um mestrado e um doutorado, você não consegue nenhum lugar no mercado de trabalho. Quando você vai de mestrado e doutorado, você está defendendo um pensamento seu. Então, por mais que você use da internet para plagiar, para fazer e acontecer, você não vai conseguir concluir um mestrado sem um pensamento seu. Você vai dar a ideia do outro? Como que você vai argumentar para a banca que você tem uma ideia inovadora? Então é ali que eu penso. Eu estou saindo da educação infantil e chegando no doutorado. Que é ali que roda toda a evolução. Ali que se confere todo o teu conhecimento. Né? Claro. E é dessas teses de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que as coisas têm evoluído. Eu diria mais também que o próprio trabalho, né? Então, assim, você vai ficar plagiando a vida inteira, mas daí você vai precisar um momento ir para o mercado de trabalho. Você vai chegar no mercado de trabalho, o teu patrão vai te pedir tal coisa, você não vai saber fazer. Sim. Ele não vai ficar empregado. Não vai ficar empregado. Então, a tecnologia precisa se aliar com a educação, né? Na verdade, a educação trazer isso daqui, talvez fazer um aplicativo, algo num programa que vá fazer com que o aluno aprenda a pensar e não apenas copiar. Quem sabe, daqui a alguns anos, a gente está vivendo isso, né? A inteligência, os softwares, os programas, nos ajudando a realmente a construir pensamentos e ideias que vão fazer diferença nessa geração, porque é para isso que a gente nasceu, né? E é uma geração que está meio que perdida nesse sentido, porque ela não tem um norte bem definido, né? Porque a rede social dá a ela um mundo que é superficial e fictício, que é aquele mundo que todo mundo é lindo, maravilhoso, magérrimo, né? Uma coisa de louco, né? Sim. E todo mundo é feliz, né? Maravilhoso, que é totalmente mascarado, né? E se ninguém falar isso pro adolescente e reforçar essa mensagem para ele de que aquilo ali não é a realidade, ele cria aquilo como se fosse uma realidade e ele é totalmente alheio àquilo, né? Então ele é um marginalizado. Sim, ele tá fora dos padrões. Tá fora dos padrões, aí vem a depressão, a ansiedade e tudo mais, né? E a própria escola talvez seja uma boa ajudante nesse sentido, né? Com certeza. Eu creio que a educação ela veio para salvar o mundo. E eu vou confiar nisso porque é a base da nossa evolução como ser humano. A gente aprende em casa e esse processo de aprendizado, ele continua na escola, né? Então, quero aqui já desejar que os professores consigam aí driblar essa tecnologia e realmente terem pessoas interessadas em ajudar o professor na sala de aula para que consiga ter o melhor aluno, né? Trazer para esse aluno aquilo que ele mais precisa, que é evoluir. Mas nesse momento de emergência, digamos assim, o melhor é cortar. Vamos cortar. Eu acho que tem muito professor que já corta, né? Porque o professor é a autoridade máxima dentro da sala, né? Então ele tem essa autonomia, mas agora pode vir uma lei, né? E determinar isso, né? E aí o pai que fala, não corto porque eu preciso falar com meu filho. Na época que a gente estudava, né? Tinha o telefone fixo da escola, se o pai e a mãe tinham um problema muito urgente,
Ligava para a escola, a orientadora ia lá na sala, chamava o aluno, ó, tua mãe ligou aqui porque deu isso, deu aquilo, deu... Geralmente era um BO, né? Ou senão, se há um problema com o aluno, a escola tem ali um relatório de telefones dos pais e aí entra em contato com os pais. E agora com o WhatsApp a gente estaria tirando a autoridade da escola. Porque se o aluno tem acesso direto ao pai, às vezes a escola nem fica sabendo do problema e a gente tem uma quebra de autoridade. Isso dá um BO dentro da escola, daqui a pouco o pai está entrando lá, aconteceu com o meu filho, né? E quebra de autoridade, Ednei, é problema para quem é funcionário, para quem é trabalhador. Porque se não aceita as regras do professor, do diretor na escola, ele vai ter um chefe que ele também não vai seguir as regras, ele não vai obedecer à autoridade. Você acha que está fazendo bem com o teu filho, você está, na verdade, complicando o futuro dele. Né? Ensinando errado. Ensinando errado. Ellen Cordeiro, sempre uma presença muito valiosa para a gente aqui, porque sempre traz conselhos super bacanas para você, papai, para você, mamãe, na relação pais e filhos. Todo mês ela está aqui na coluna, dentro do quadro da coluna Sua Saúde, com a coluna Pais e Filhos, do Hora Extra. Obrigado, então, Ellen, até o próximo mês. Até o próximo mês e eu te espero lá.